continuidade às nossas web palestras, né? Agora a gente vai também ter uma outra profissional de peso, né? Maravilhosa, que ama também trabalhar com doenças crônicas, né? É a nossa nutricionista, o nome dela é a Gilza dos Santos. A Gilza é especialista em nutrição clínica, com ênfase em doenças crônicas. Além disso, ela é fitoterapeuta, auriculoterapeuta e acupunturista. A Gilza ela é uma profissional assim, interdisciplinar. Então, Gilza, a palavra está com você. Muito obrigada por ter aceitado o convite. E, gente, desfrutem um pouquinho aí sobre as dicas que a Gilza vai dar para vocês aí na atenção primária, sobre como a gente pode reduzir os níveis pressóricos através da alimentação. Está aí com vocês, Gilza. Boa palestra. Obrigada, Vivi. Bom dia, gente. Olha, eu amei essa aula que a doutora deu para a gente. Para mim foi perfeita, assim, muitas coisas que eu achava que era, não é. Então, assim, foi muito, muito, muito bom mesmo. Parabéns. E aí, não sou fisioterapeuta ainda, viu, Vivi? Você falou, mas eu ainda não sou. Por enquanto, eu sou nutricionista e acupunturista. Né? Tenho 12 anos de atendimento aí, né? Não sou daqui, sou de São Paulo, então você fala porta, né? Não reparem, mas eu amo o Nordeste, sou apaixonada por Aracaju, apaixonadíssima. E eu já atuei, né? E atuo ainda, alguns anos na atenção básica, tanto aqui em Aracaju, como também no município de São Domingos. Se tiver alguém aí de São Domingos, um beijo. Saudade de vocês. Saudade de estar aqui, né, atuando junto à população. Então, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre a atenção básica. Então, vamos lá. A doutora ela começou a falar sobre a hipertensão, né? Referente aos níveis, né? De quais são os níveis normais da hipertensão, né? Quando a pessoa ela tem hipertensão. Aí, como a doutora já falou bastante, né? Referente a isso, então eu vou deixar passar um pouquinho desses slides para a gente ir no slide que a gente quer. A gente não pode esquecer que a hipertensão, assim como a doutora falou, ela é uma doença muito silenciosa, né? Então, o que vai acontecer? Ela vai se desenvolver aos pouquinhos. Então, a maioria dos pacientes hipertensos, eles não sentem absolutamente nada. O organismo ele vai se acostumando com a pressão, e aí às vezes não emite algum alerta. Algumas pessoas sim, né? Como a doutora falou, né? Às vezes sente uma dor de cabeça, sente um desconforto, sente uma dor, né? Na região torácica, mas tem algumas pessoas que não sentem nada. E aí, por conta disso, né? Seguindo os protocolos, né? Que a doutora falou, e aí é identificado que aquela pessoa ela é hipertensa. Então, a hipertensão, ela está diretamente ligada ao risco de doenças cardíacas coronarianas. E aí, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a gente vai falar sobre os fatores. Quais são os fatores de risco para a hipertensão? Então, são coisas para a gente começar a observar, né? Dos nossos pacientes, às vezes as pessoas aqui em casa, né? Dentro da nossa casa, ou até mesmo a gente, né? Observar. Então, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, um dos fatores, né, de risco é a genética. Então, ele pode influenciar entre 30% e 50%, mas não é só isso. Então, é um combo, né, um combão desses fatores de risco. Tem a idade, então, como a doutora falou, né, com o envelhecimento, a hipertensão ela pode aparecer, né, resultante do endurecimento progressivo, né, das artérias e a perda da elasticidade delas, das grandes artérias. Sexo. Então, hoje, antigamente a gente falava que era muito mais elevada entre homens,
Mas a gente verificando os novos artigos falando referente a isso, as mulheres elas estão mais ou menos no mesmo patamar de homem referente a fatores de risco. E o que a gente tem observado também são jovens, e eu já atendi até crianças hipertensas por conta da obesidade, mas a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Aí tem a obesidade e o sobrepeso, né? Então ela tem uma relação muito direta com os níveis de hipertensão. Então é um alerta, né, para a gente observar. A ingestão de sódio e potássio. Então, um nível elevado de sódio e potássio também é um fator de risco. Essa ingestão, gente, não é só o sal, não é só sal. Alimentos industrializados. Porque o que acontece? A indústria, ela sempre coloca vários aditivos nos alimentos para dar cor, sabor, né? E também para fazer com que aquele alimento tenha uma durabilidade maior. E, por consequência disso tudo, geralmente esses aditivos que a indústria coloca nos alimentos são riquíssimos em sódio e potássio. Então, além do sal, a gente verificar se a alimentação dessa pessoa ela está sendo riquíssima nesses alimentos industrializados. A etnia, né? Então, também a etnia é um fator de risco, mas, né, principalmente o paciente que é da etnia negra, só que as condições socioeconômicas e os hábitos de vida, elas estão são maiores, os fatores de risco maiores do que a própria etnia. Por quê? Se a pessoa ela tem uma condição socioeconômica inferior, a tendência dela, porque o que fica mais barato? Você fazer uma sopa ou comprar um miojo? O que fica mais barato? Você fazer um suco da fruta ou você comprar, às vezes, esses refrigerantes bem baratinhos, né? E também os hábitos de vida, sedentarismo, tabagismo, falta de uma má alimentação, então, e outras, estresse, então, e outras coisas vão influenciar. Então, sedentarismo nós já falamos. Uma coisa que eu achei bem interessante é álcool. Né? O álcool, ele também influencia, só que, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, quando a gente, né, consome o álcool, que equivale a 30 gramas de álcool por dia, que equivale mais ou menos uma garrafa de cerveja, aquela de 600 ml, ou 2 taças de vinho, ou uma dose de álcool destilados, né, uísque, vodka, aguardente, né? Então, quando excede essa quantidade, né, essa porção, vai ser um fator de risco. Só que o que acontece? Aí a pessoa fala para mim, não, mas eu não tomo todo dia, eu não bebo todo dia, eu só bebo sexta, sábado, domingo, ou eu só bebo sexta, sábado, enfim. Mas se a quantidade de bebida alcoólica que essa pessoa consome, ela exceder a quantidade que a Organização Mundial da Saúde, né, colocou como predispor para que ela possa desenvolver esse fator de risco para hipertensão, né, com o álcool, ela pode se desenvolver. O álcool também pode ajudar. Então, fator socioeconômico, que a gente já falou, então menor escolaridade, né, porque a menor escolaridade, a pessoa ela acaba, muitas das vezes, utilizando coisas mais simples, né? Ela não tem tanto estudo, tanta instrução para ter melhor, né, melhor alimentação, para ela ter uma melhor vida. E aí também as condições de habitação inadequada, baixa renda, familiar, que aí gera todos os estresses que a gente já sabe e a gente já conhece. E aí o que acontece, gente?
qual é a quantidade de sal diária recomendada? Então, geralmente, a Organização Mundial ela fala que a gente tem que consumir até 5 gramas por dia, que é uma colherzinha pequena de chá. A gente, geralmente, o brasileiro consome 12 gramas, quase 3 vezes mais, que é praticamente como se fosse uma colher de sopa. Então, quais são as principais fontes, né? Como eu falei, não é só o sal, né? Além do sal que a gente coloca, vai ter também aquele sal, o sódio presente nos alimentos industrializados, como eu já falei aqui, o sódio também naqueles alimentos que a gente come fora de casa, porque a indústria ou os grandes restaurantes, ou até mesmo dentro dos restaurantes, eles utilizam alguns realçadores de sabores, alguns molhos industrializados, eles utilizam algumas técnicas para dar um melhor sabor, melhor, né? E aí, por conta disso, realça esse sabor, e aí, por conta disso, vai fazer com que aumente o sódio, né, da nossa alimentação. E qual que é a recomendação? Quanto que a gente pode consumir de sal por dia? Sódio. 2.000 mg. Então, uma coisa que eu vou te orientar eu sei que esses rótulos, né, dos alimentos são terríveis, né? O nosso conselho tem uma briga durante muitos anos com a indústria Anvisa, porque eles colocam o rótulo tão pequenininho, né, as informações nutricionais disso, tão pequenininho, que às vezes você quer observar para ver se o alimento ele tem muito sódio, você não consegue enxergar, né? Mas só para você entender, todas as vezes que você for ver um alimento, é muito interessante, principalmente o paciente que tem qualquer doença crônica, diabetes, hipertensão e outras, é sempre importante visualizar o rótulo, as informações nutricionais. Então, os 3 alimentos que estiver em primeiro lugar, então é o que mais tem. E aí, eu trouxe alguns alimentos só para vocês terem uma ideia da quantidade de sódio que tem. Um tabletinho de caldo de carne, quinor ou qualquer outro, tem em média 2.329 mg, ou seja, ultrapassa a quantidade de sódio que a gente precisa por dia. Macarrão, aquele macarrão instantâneo, né, o miojo e outras marcas. Só o macarrão, fora o pozinho, só aquele macarrão tem 1.364 mg. Ou seja, tem gente que come, imagina, juntando com o pacote com salzinho, já deu a quantidade. Outra coisa que eu quero chamar a sua atenção, hambúrguer. Um hambúrguer desse industrializado que a gente compra tem em média 575 mg, ou seja, 4 hambúrgueres já tem assim a mais da quantidade de sódio que a gente precisa. Salsicha. A salsicha que a gente coloca, né, macarrão, coloca no pão, né, e faz, né, às vezes no final de semana, né? Gente, uma salsicha, ela tem 575 mg. Ou seja, só 4 salsichas vai fazer com que a nossa recomendação, né, a quantidade de sódio, ela seja muito maior do que a gente precisa durante o dia. E outra coisa, mortadela também. 2 fatias de mortadela tem 532. Então, assim, quantidade de sódio é muito grande. Então, vocês observaram que é principalmente nos alimentos industrializados. Então, no leite também tem. Então, uma coisa que eu quero que vocês pensem tudo que deveria ir na geladeira e não vai é riquíssimo em sódio. Por quê? Tem conservante. Então, um exemplo, um enlatado, uma sardinha enlatada. Quando você abre aquela sardinha e coloca na boca,
você não sente sal. Pelo contrário, às vezes falar, nossa, tá tão sem sal. Eu vou preparar e vou colocar mais sal. Não é assim? Só que o que acontece? Quando a indústria fez aquele alimento, né? Ele colocou o conservante. Então, no molho de tomate, também nos esses salgadinhos que a gente come, né? Que nós chamamos de pipoca, né? Esses sim são salgados mesmo, né? Então, assim, não tem como dizer. Mas, assim, tem muitos alimentos que deveriam, né? Falar, caramba, esse alimento tinha que ir na geladeira e não vai. Então, é riquíssimo. Milho, gente, milho em latinha ou naqueles packzinhos. Ervilhas, tudo, gente, tudo que deveria ir na geladeira e não vai, é riquíssimo em sódio. Tem também, a gente não pode esquecer dos alimentos congelados. Pizza congelada, nuggets, steaks, esses snacks que nós comemos, né? Todos esses alimentos. E você fala, não, Josa, mas esse tá congelado, né? Esse não tem conservante. Mas aí a indústria que ela faz adição de sódio, uma série de conservantes e outras aromatizantes que são riquíssimos em outros compostos, além do sódio, que são ruins, que propiciam sim ao aumento da pressão. O próximo slide a gente vai falar um pouquinho rapidinho, né, sobre os alimentos, né? Como é que você pode orientar a pessoa quando chega até você, seja numa visita ou aonde quer que você esteja? Primeira coisa que você vai falar para ele o paciente, não deixa o saleiro na mesa. Por quê? Quando a gente deixa o saleiro, durante a preparação, a gente já prepara a pessoa, né? Já prepara com sal. Quando tem o saleiro na mesa, qual é a tendência? Colocar mais. Então, primeira coisa, tira o saleiro da mesa. Então, outra coisa, quando vocês olharem o rótulo, né, das orientações nutricionais, eu vou pedir para que você oriente o hipertenso toda vez que ele vê que aquele alimento, a cada 100 gramas daquele alimento tem 400 mg de sódio, opa, não pode. O sódio, a quantidade de sódio está muito alta. Geralmente isso tem pães, esses miojos, né? Em alguns doces, refrigerante. Então, o hipertenso, ele realmente tem que observar muito isso. E outra coisa que a gente briga muito, né? Não ultrapassar 5 gramas de sal por dia. 5 gramas de sal sabe aqueles pacotinhos quando a gente vai num restaurante e tem aquele salzinho? Então, equivale a 5 pacotinhos daquele de sal. E aí, uma forma que pode fazer com que, ou até mesmo também uma colher rasa de chá, também equivale a esses 5 gramas de sal, tá? Uma forma que a gente pode fazer, né, orientar fazer a comida sem sal, colocar ervas aromáticas, né, para fazer com que o sabor tenha um realce melhor. E aí a pessoa vai separar a quantidade que ela tem, 5 gramas de sal, que ela pode usar uma colher de rasa de chá, do sal, e ela vai deixar aquilo para ela usar diariamente, não é por refeição. Não é uma colher rasa de chá no café, outra no almoço, outra no jantar. Não. É ao longo do dia. Ela pode colocar dentro de um potinho e aí ela já vai saber. Olha, essa quantidade de sal que eu vou poder usar durante o dia. Principalmente crônico e realmente assim os níveis de pressão e outras comorbidades estão assim elevadíssimos. Então o estado dele está muito crítico, então é bacana fazer esse controle, né, do sal. E aí outra coisa que a gente
tem que fazer é evitar o aditivo, né? No caso, o glutamato monossódico, que está Sazon, eu não sei qual mais, Captoquinor, esses pozinhos, né? Esses pozinhos, né? Já vi pessoas colocando pozinho em tudo, no arroz, no feijão, na salada, só faltou colocar no suco. Então, assim, evite. Tem vários. Eu sei que quando a gente começa a fazer uma carne, começa a fazer um franguinho, ou até mesmo um macarrão, um molho de tomate, sem esses aditivos, a pessoa no início, ela vai achar a coisa mais horrível do mundo. Vai falar, ai, tá sem gosto, só tem gosto de nada. Por quê? Esses aditivos, eles é como se eles estivessem matando as papilas gustativas. Então você acaba não sentindo o sabor, você não consegue sentir o sabor da carne, você não consegue sentir o sabor do tomate, do molho, você não consegue sentir o sabor dos alimentos. Você só consegue aditivo. Então, no começo, realmente a pessoa estranha, né? Então, por isso que é bacana a gente pedir para ele introduzir ervas, então manjericão, alecrim, né? Mas com moderação, porque elas são muito fortes, né? Mas assim, para ele fazer experimentos, colocar hortelã, né? Como muitas das vezes eu oriento, vamos fazer o teste, vamos pegar o tomatinho, bate no liquidificador, depois coloca na panela, coloca com cebola, alho, e aí coloca os seus temperinhos naturais, os temperinhos. Quais são os temperinhos que você gosta? Aí a pessoa vai falar, eu gosto do cominho, eu gosto do tempero baiano, eu gosto da páprica. Vai ficar uma bagunça, né? Vamos começar com uma quantidade pequena de cada um, ou só um, né? E aí vamos verificando o seu paladar. O que a gente quer, né? O que a gente propõe é que você sinta o tomate, sinta o gosto desse molho, né? Na carne, vamos só colocar o sal, né? Salzinho, né? Um pouquinho de vinagre, ou seus temperinhos naturais, mas o que a gente quer é que você sinta o gosto dessa carne, né? A gente também não pode retirar o prazer, mas a gente tem que retirar também esses fatores de risco para ou propiciar a hipertensão ou piorar o quadro dela. Então, fugir dos salgadinhos, como a gente já falou aqui, né? As pipocas, esses salgadinhos, amendoinzinho salgado, batata frita, né? Até mesmo, gente, o que eu ouço muito, né? Ai, mas, Gilza, é de vez em quando. Investiga esse de vez em quando. Porque, às vezes, o de vez em quando dele é todo dia. Ah, Gilza, mas aí eu como só no final de semana. Investiga o que ele come no final de semana, como é, né? Que aí vem o salgadinho, que vem o salaminho, que vem a linguiça calabresa, que vem aquele alimento mais gorduroso dentro do feijão, né? O feijão feito na banha. Então, o bacana é você fazer uma investigação mesmo, conversar mesmo e destrinchar como é a alimentação dessa pessoa. Referente às conservas também, né? Então, azeitona, picles, patê, palmito, enlatados, né? Como a gente já falou aqui, extrato tomate, milho, ervilha, maionese pronta, enfim. Não coloca sal antes de experimentar o alimento. Porque o que acontece, né? Eu acho que acontece também na casa de vocês. A pessoa prepara o alimento, aí às vezes a gente nem prova para ver se está sem sal. A gente acha que está sem sal, o que a gente faz? Coloca mais sal. Então, de jeito nenhum. Então, por isso que a estratégia é tirar esse saleiro da mesa por conta disso. Aí substitui sal, né, por temperos naturais, né, como eu já falei aqui. Salsinha, orégano, hortelã. Gente, é uma delícia. Carne cozida com hortelãzinho. Ó, maravilha.
coentro, cominho, tempero natural que você quiser, né? Enfatize muito isso. Tempero natural que você quiser. Vamos tirar, vamos diminuir, né? Se a pessoa não conseguir tirar esse sazon desses calquinora aí, que né, não é de Deus isso aí. Outra coisa que a gente pode fazer, principalmente, gente, naqueles casos mais críticos, pessoas com problemas renais, pessoas assim com a hipertensão assim lá em cima, além de retirar esses alimentos, a gente fazer um medidor de sal. Ele vai dividir a quantidade, né, do pacote por pessoa. Então, você tem uma família de 5 pessoas. Então, para cada pessoa, eu preciso de 5 gramas de sal. Né? Eu sei que dá trabalho, né? Caramba, vou pegar 5 colherzinhas rasas de chá, né? Que é uma colher rasa de chá para cada pessoa. Mas aí é muito bom porque você já vai ter uma ideia da quantidade de sal que você vai poder utilizar para sua família naquele dia. E às vezes você pode até usar menos que você precisa. Então isso é uma forma muito boa de você controlar, né? Outra coisa, não dose o sal por pitada. Usa a colherzinha. Porque a pitada pode ser pitadinha, pode ser pitada de vó, aquela pitada generosa, pitadona, pode ser uma pitada só que é um punhado. Então, use a colherzinha. Outra coisa, evite carnes salgadas, charque, bacalhau, carne seca, essas linguiças defumadas. Aí você fala para mim, não, Gilson, mas aí o que eu faço? Eu dessalgo ela, eu tiro todo o sal, ela fica sem sal mesmo, fica até sem gosto. O que acontece, gente? O sal, quando a gente coloca o sal, ele entra e se liga àquela carne. Por mais que você dessalga, você vai tirar o sabor do sal, só que o sódio vai estar ali ligadinho, ali bonitinho. Então, quando você comer, na sua boca você não vai sentir o sabor do sal, mas o sódio vai estar presente ali. Então, o ideal é evite. Aí o próximo agora, gente, a gente vai entrar sobre as estratégias do enfrentamento da hipertensão arterial na atenção primária. Eu coloquei aqui algumas situações que eu gostaria de estar compartilhando com vocês, né? Foram situações assim que aconteceu comigo, são coisas que eu acho que é bacana a gente compartilhar, né? E vamos lá. Então, a primeira coisa é plano de ação. Então, quando a gente vai fazer esse enfrentamento, seja de hipertensão, diabetes, qualquer tipo de doença ou qualquer tipo de enfrentamento, a primeira coisa que a gente tem que ver é descrever o problema. O que é que está acontecendo? Né? Então, você, na minha região, está acontecendo que eu estou observando que tem muitos casos de hipertensão, principalmente nos jovens, por exemplo, principalmente entre os jovens, né? Esses jovens, eles estão obesos, né? Então, você começa a descrever esse problema. E aí, a gente não pode esquecer que, geralmente, a causa de um problema é outro ou outros problemas. Então, por que está acontecendo esse aumento de obesidade, da hipertensão, e, consequentemente, vem a obesidade? O que é que está por trás? O que é que está acontecendo? Qual é o problema do problema? E aí, peraí, viu, gente? E aí, uma das primeiras coisas então a gente identificou, priorizou, né, os problemas. É muito bom, mas eles não são tão suficientes para a gente definir. Então, além do que a gente já falou anteriormente, a gente vai precisar compreender o problema, então compreender por que isso está acontecendo, e aí a gente tem que também caracterizá-lo para descrever ele melhor, né? Por que está acontecendo? E como é que a gente vai fazer isso? Através das discussões.
né? E essas discussões são durante as reuniões de equipe de saúde. Então, essas reuniões de equipe de saúde são perfeitas para já tratar, para fazer um plano de ação para fazer esse enfrentamento, né? Lá é o local para discutir, porque às vezes a área é muito grande e um agente de saúde tem uma visão de acordo com as pessoas, né? A rua as ruas que ela atende, e às vezes nas outras ruas ou às vezes em outras áreas o problema é muito maior ou menor ou não tem. Então, durante essas discussões, né, nessas reuniões de equipe, vai fazer com que muita coisa seja não só solucionada, mas muita coisa vai ser, muitos olhos serão abertos. Então, o que a gente vai ter que fazer? Primeira coisa, a gente vai selecionar os nós críticos. Nós críticos. O que são os nós críticos? São aquelas causas que são consideradas mais importantes na origem do problema. Então, são aquelas causas mais importantes ali na origem. E aí a gente vai enfrentar essa causa importante, ela vai merecer, né, que a gente enfrente e para solucionar aquele problema. Então, eu vou fazer duas sugestões, né, para a gente selecionar, né, para vocês terem uma ideia, né, de como selecionar esses nossos críticos. Então, um dos nossos críticos que a gente pode elencar voltado para o combate da hipertensão é a necessidade de mudança do estilo de vida, não é? Porque ela precisa ser incentivada através de aí a metodologia, no caso na reunião, vocês vão, né, verificar como é que vai ser e como é que vai sensibilizar essas pessoas, como é que vai fazer com que elas adotem esse estilo de vida saudável. E outra questão também que eu vou falar dentro desse público é a dificuldade do uso correto dos medicamentos dos pacientes. Né? Então, eu não sei vocês, mas eu tinha um grande problema, eu acredito que vocês também, um grande problema que a pessoa, ela ou não tomava o remédio, ou ela tomava remédio demais, ou ela tomava o remédio na hora que ela achava que era para tomar, ou ela tomava o remédio do vizinho, porque achava que o remédio do vizinho, da prima, do pai, da mãe, era melhor do que o dele, porque o médico dele não sabia das coisas. Então, ou aquela pessoa que viu uma mensagem na internet, no WhatsApp, falando que remédio X é bom, então ele estava tomando. Então, além do remédio dele, ele também toma vitamina não sei o quê, toma um chá de Y coisa, né? Eu, quando estava aqui no Santa Maria, a gente estava trabalhando na época que o Noni, não sei se vocês conhecem, o Noni estava assim no auge. Então, as pessoas que tinham hipertensão, diabetes, qualquer coisa, dor no olho, tomava o bendito do Noni com suco de uva. Eu não sei se ainda hoje está, né, essa coisa do Noni, mas assim, era demais, eu ficava assim assustada, né? Imagina, diabéticos tomando esse bendito desse Noni, que também não é de Deus, junto com suco de uva, gente. O que faz com a pessoa assim? Abraça e beija, né? Fala, meu Deus. Então, aí, o que acontece? Muitas das vezes, gente, eu também não sei se isso acontece na área de vocês, como a doutora falou, às vezes a pessoa não tem um diagnóstico, não foi fechado o diagnóstico de hipertensão, só que ela teve alguns picos devido a algum problema, alguma coisa, ela começa a tomar por conta própria remédio para pressão. E aí acaba muito desses pacientes, né, que hipertensão, principalmente os pacientes mais idosos, ele tem aquela polifarmácia em casa, né, cheio de remédios. E aí, como é que a gente vai fazer? Né? Como é que a gente vai orientar esse povo? Povo. Peraí, viu, gente? Tá abrindo aqui meu negócio aqui. Slide. E
muita paciência. Pronto. Plano de ação. Então, a gente já viu tudo que está acontecendo na nossa área. A gente já identificou que a gente vai orientar sobre mudança de estilo de vida, sobre a tomar os... Pronto. Plano de ação. Então, a gente já viu tudo que está acontecendo na nossa área. A gente já identificou que a gente vai orientar sobre mudança de estilo de vida, sobre a tomar os realmente, e agora a gente vai colocar o plano de ação em prática. Então, esse plano de ação, né, que nós já desenhamos, a gente vai colocar os nós críticos que a gente já falou anteriormente, né? Então, nos próximos quadros, né, no quadro crítico 1, eu vou falar sobre estilo de vida inadequado, como é que a gente colocou em prática, e no quadro crítico 2, a gente vai falar sobre a dificuldade do uso correto dos medicamentos, certo? Então, vamos lá. Nó crítico 1. Então, a gente vai falar sobre o estilo de vida inadequado na prevenção da hipertensão arterial. Então, como é que a gente pode fazer? Então, primeira coisa, a gente vai estabelecer algumas práticas para identificar precocemente os fatores de risco desses indivíduos. O que é que está acontecendo? Né? Por que né? Então, se a gente começar a identificar fazer essa identificação precoce, vai ajudar em muito. Outra coisa, a gente vai esclarecer ao paciente sobre a hipertensão e sobre as complicações dos fatores de risco. Como é que a gente faz essa esclarecimento? Né? O que é que a gente vai usar? Né? Como é que a gente pode fazer? Outra coisa, orientar a população para diminuir os fatores de risco na prevenção da hipertensão arterial, implementar das linhas de cuidados sobre a hipertensão e orientar sobre os prevenção e fatores de risco. Ou seja, a gente vai traçar ali as nossas operações, seja da forma lúdica, né? Uma coisa que a gente usava muito, né? Não sei se vocês conhecem aqui a região do Santa Maria, eu trabalhei lá, amei, sabe? É uma região muito carente, são pessoas assim muito carentes em tudo. E a equipe de saúde pelo menos a equipe de saúde que eu trabalhei, equipe perfeita. Tanto os agentes de saúde, como os médicos, como os enfermeiros. A galera ia mesmo, sabe? A gente ia para lugares assim que vocês nem imaginam, lugares pesados. Eu acredito que algum de vocês também tenham, né? Esses locais mais perigosos. E a gente ia em prol do paciente. Na visitação, a gente fazia lá, era um posto de saúde, era o Oswaldo Leite e o outro eu não lembro, gente, desculpa, era o Oswaldo Leite, tinha um outro. Era um posto para 2 postos, porque um deles estava em construção. Então, de manhã era um posto, então de manhã tinha uma equipe de saúde de um posto, e à tarde era equipe de saúde do outro posto. Ah, gente, eu era do máximo, desculpa, eu não falei. Zilza? Oi. Oswaldo Leite é uma unidade de saúde. As outras duas do bairro Santa Maria é o Celso Daniel e o Elizabeth Pita. Isso, Elizabeth Pita e Oswaldo Leite. São esses. E aí o que acontece? Nós não tínhamos lá esse posto que estava ainda em aberto. Hoje não, porque hoje agora está o posto bacana. O posto que estava em construção agora tá ok. Mas no posto velhinho que nós estávamos, a gente não tinha nada. A gente até brincava que era um posto engraçado, não tinha teto, não tinha nada. Porque, assim, muito precário, mas mesmo dentro daquela precariedade, a gente buscava, tinha o prazer de ajudar a população. Então, a gente fazia, e perdia na igreja. Então, nós tínhamos 2 igrejas evangélicas que a gente utilizava o espaço, 2 igrejas católicas que a gente usava o espaço, né?
geralmente a gente buscava essas igrejas mais próximos das áreas, né, para ficar mais próximo para a população se achegar. Além disso, né, dentro dessas ações, a gente usava, né, então nós não tínhamos nada, então a gente usava o que a gente tinha. Então, às vezes, a gente, quando era o hiperdia, ou quando era o dia que a médica ia fazer a prescrição, né? E como a população era grande e não cabia no posto, então levava para esses espaços dentro das igrejas. A gente fazia orientação dentro da sala de espera. A gente fazia igrejas que tinha PowerPoint, nossa, ou PowerPoint não, aquele projetor. Gente, era o céu. Porque nessas igrejas que tinham projetor, a gente conseguia passar filme assim, aqueles curtas de 10 minutos. E geralmente esses curtas não eram voltados para um exemplo da doença. A gente falava sobre autoestima, cuidado. E dentro daquele contexto a gente colocava, né, falava sobre a doença, falava sobre o que estava ocorrendo. A gente usava, em algumas ações, eu peguei uma caixa de sapato, coloquei uma série de rótulos e aí, com as outras pessoas que iam lá, a gente começava a orientar. Então, um exemplo, olha, né, eu tirava da caixa de sapato. Gente, esse rótulo pode? Ah, sim, não, por quê? E aí a gente ia conversando, né? A gente ia falando um pouco de saúde. A gente tinha os atendimentos, quando a gente tinha sala, que era muito rara, era bem difícil mesmo. Mas a gente tinha algumas salas que a gente atendia junto com a galera da atenção básica, não só a gente do NASF, que no meu caso tinha fono, nutri, físio e farmacêutico. Né? Gente, é muito importante, viu, NASF? Coloque o NASF na unidade de vocês, é muito bom. E bota o NASF para trabalhar, viu? Bota o NASF, ó. Porque é muito, muito bom. Essa população, ela necessita. E aí, o que acontece? Vamos voltar aqui. Fazendo todas essas ações, o que a gente espera? A adesão, as mudanças do estilo de vida, a diminuição, né, desses índices, também, gente, com a prevenção. Tá? Porque a gente vai trabalhar com a diminuição desses casos na área ali. Os recursos necessários, eu sempre puxo a sardinha para o NASF, que é a minha equipe do coração, mas precisa mesmo de toda a equipe, né? Então, gente, me desculpa, tá passando agora um carro de som aqui, meu Deus. Então, as informações sobre a hipertensão arterial, os fatores de riscos e a educação da saúde também é importante a gente, né, implementar nessa população e a gente mobilizar os pacientes no hiperdia. Então, essa galera do hiperdia fazia várias ações, né? Botar eles para... Então, as informações sobre a hipertensão arterial, os fatores de riscos e a educação da saúde também é importante a gente, né, implementar nessa população e a gente mobilizar os pacientes no hiperdia. Então, essa galera do hiperdia fazia várias ações, né? Botar eles para saber, entender o que é hipertensão, como é a hipertensão, como é que ela se desenvolve, né? Porque muitos deles não sabem, gente. Né? A gente às vezes acha, não, hoje todo mundo sabe que é hipertensão, mas se você perguntar mesmo, eles não sabem. E aí os recursos críticos, né? Que é o estrutural, que é como a gente já falou, né? Eu não sei como é só unidade, mas eu sei que tem unidades aqui que
não tem recurso, não tem um local específico. Domínio também do conhecimento desses fatores de riscos, né, evitáveis sobre a hipertensão por toda a equipe. Então é bacana todo mundo estar sabendo como é que faz, né, como é que a gente trata, como é que a gente previne. E o principal, gente, a adesão do gestor local, que às vezes é complicado. Então tem locais que o gestor local é o traficante ou é uma pessoa assim bem difícil. Então a gente às vezes tem que fazer interlocução, a gente tem que ir lá conversar para fazer essas ações, né? E controle de recursos críticos é toda a equipe abraçar o projeto e se disponibilizar para realizar. Então isso eu conto com vocês para todo mundo abraçar esse projeto. Então o outro nó crítico, que é a dificuldade do uso correto de medicamentos desses pacientes hipertensos. Então, o que a gente vai discutir dentro desse nosso grupo? Falar sobre a importância da adesão ao tratamento medicamentoso, né? Falar sobre as questões da polifarmácia, né? Eu já tive casos, pacientes sozinhos, moravam sozinhos e eram analfabetos. Então, eles falavam que não sabiam como é que eu não sei tomar o meu remédio. Ele sabia que tomava de manhã em jejum. Agora, nos outros horários, às vezes ele perguntava para o vizinho, ou às vezes... E aí, o que é que a gente fazia? Fazia o esqueminha de acordo com o horário da novela. Entendeu? Então, olha, senhor, você vai usar um exemplo, esse branquinho, esse redondinho, em jejum. Esse outro, aí, né, a gente colocava uma corzinha, a gente às vezes levava adesivo colorido, sabe esses durex coloridos? Colocava o durex colorido e falava, olha, o senhor vai usar esse na hora que começar, um exemplo, a Fátima, assim, de acordo com o canal que ele assistia. Ou, às vezes, a pessoa, ela sabia ler, mas ela era muito... tem uma dificuldade muito grande de compreender. Então, a gente também fazia o mesmo esquema, mas colocava assim, os horários bem grandes, né? E colocava, a gente ia na casa dele, colocava na geladeira, eu colocava no local para ele ver e entender. Monitorar o uso do tratamento, então verificar se ele está seguindo o tratamento corretamente, de acordo com o que o médico orientou, né? Realizar as visitas domiciliares, principalmente daqueles pacientes com mais dificuldades, como a doutora falou, ir lá atrás deles, falar, né? Principalmente, às vezes, dificuldade de mobilidade, às vezes teve um problema em casa, e agora com a pandemia, eu acredito que está muito complicado. Está muito complicado para vocês irem visitar esses pacientes, está muito complicado para eles terem um acesso via internet, por conta que muitos não sabem mexer. Eu entendo as dificuldades, mas mesmo com dificuldade, a gente não pode desistir dos nossos queridos pacientes. E, principalmente, gente, mobilizem família, sabe? Se não consegue mobilizar a família, mobiliza o vizinho. Já teve várias situações que a gente conversando com o vizinho ia lá, teve uma situação que a mulher, ela estava acamada, quem cuidava dela era a vizinha, porque o marido saía para trabalhar, e aí a vizinha dela ficava com ela o dia todo, a vizinha dava comida. Então, assim, se não consegue mobilizar a família, mobiliza o vizinho. O nosso resultado esperado é a maior adesão ao tratamento correto da medicação. Aí o que a gente espera, né? A diminuição dos níveis da pressão, né? E a prevenção das complicações da hipertensão. Os recursos necessários é, como eu falei para vocês, utilizar a equipe da saúde da família, né? Com orientação de uso. Uma dica que eu dou para vocês. Isso depois que passar esse período da pandemia, depois, né, quando a gente puder ficar mais tranquilo referente à quantidade de pessoas dentro do ambiente. Em algumas situações, eu não dava conta, eu era uma nutricionista para o município. E aí o que eu fazia? Junto com a secretária de saúde, ela era maravilhosa, a gente andava, né, assim, ela comprava todos os meus projetos. A gente saía.
Então, exemplo, essa semana a gente vai falar sobre hipertensão. Então, a gente, não só a secretária de saúde, como toda a equipe de saúde. Então, toda a equipe de saúde se mobilizava e falava para os pacientes, olha, dia tal, na escola tal, vai ter orientações sobre diabetes com hipertensão com a nutricionista. Aí ia todo mundo de uma vez, né? Porque naquele período podia. Então, teve uma vez que tive média quase 200 pessoas numa escola, numa quadra de escola. Aí a gente tinha uma caixa de som com 2 microfones. Aí eu ficava com uma caixa de som, né, falando lá em cima, e o microfone embaixo. E aí, geralmente, nessas sessões, sempre estava com a gente os médicos, os enfermeiros, porque o que eu não conseguia responder, eles respondiam. Então, eles perguntavam, aí depois que eu falava rapidinho, eles perguntavam, né, falavam no microfone, e a gente respondia. É uma forma também de você, com poucos recursos, você conseguir atingir essa população. E aí segue, né, recursos críticos, controles de recursos críticos e ações estratégicas de acordo com o que a gente falou anteriormente. Então, como é que a gente vai executar esse projeto? A gente vai, primeiramente, então, né, avaliar com mais critérios os pacientes hipertensos, então, olhar fora da caixinha, não ficar pensando, mas ele tem hipertensão, bom, mas por quê? Né? Sempre colocar um porquê. Reunir com pequenos grupos, né, que é muito melhor, para discutir sobre vida saudável, esclarecer dúvidas sobre a doença, usar jogos interativos, né? No caso de vocês podem pegar sal mesmo, pegar um rótulo de alimentos, colocar numa cartolina e colocar a quantidade de sal que tem naquele alimento e mostrar para eles, olha, nesse miojo, olha o tanto de sal, né? Vocês podem fazer um comparativo, a quantidade de sal que a gente precisa no dia e colocar a quantidade dentro do saquinho, transparente, né? Para eles verem um salzinho ali dentro e fala, olha, esse miojo, olha o tanto de sal, né? Vai mostrar que o pacote do miojo está igual ou um pouquinho maior. E assim sucessivamente. Usar aulas que a gente dialogue com esses pacientes, tira a dúvida deles, deixa eles contarem as experiências deles, né? Utilizar um orientador físico, né? Se tiver na sua unidade, que também é maravilhoso, o educador físico, para fazer uma caminhada, fazer alguns projetos, né? De esportes junto a esse público, né? A gente tinha a Academia da Cidade, não sei se ainda tem hoje, a Academia da Cidade também era perfeito, que a gente andava junto também, a gente era assim, com a Academia da Cidade, junto ao NASP, junto as equipes de saúde. Então, o orientador físico chegava cedinho, se não me engano, era 5h30 da manhã, porque geralmente os idosos acordam, estão na rua esse horário. E aí ele fazia uma série de exercícios com esses. E a gente tinha também, rapidinho, gente, um outro grupo dentro de uma igreja católica. Esse grupo ele era semanal. Mas era um grupo que a gente falava um pouquinho sobre, dava uma pinceladinha sobre algumas doenças, mas era um grupo de bem-estar, era onde eles se reuniam. Então, eles formaram o coral deles, aí tinha um senhorzinho que tocava pandeiro. Então ele começava a tocar pandeiro, cantava, aí todo mundo cantava, colocava as músicas dele. Então era uma forma daqueles idosos, eles parar de pensar um pouquinho na doença, nas dores, né? E era um local para eles se sentirem bem, acolhidos, né? Uma forma da gente acolher essa população, né? E sempre tinha comidinha, então a comidinha mais saudável, né? Mas a gente levava a comidinha, conversava, às vezes tinha algum alimento que não podia, a gente conversava, mas assim, de uma forma tão leve, e era tão bom, porque assim, eram mais ou menos 2 horas, e era disputadíssimo, tinha fila de espera, porque todo mundo quer ser bem acolhido, né? Todo mundo quer se sentir bem, e era um grupo assim maravilhoso, assim, amo esse público. Então, a execução desse projeto, então, reeducação alimentar com a participação das nutris, usar o momento lúdico, né, para fixar o que foi aprendido, promover reuniões quinzenais, né, com um pequeno grupo, identificar os usuários com indicação para fazer um encaminhamento tanto para o nutri, psicólogo ou qualquer outra especialidade, realizar uma gincana com estímulo para premiar. Então, sabe o que é bacana? Dentro do grupo de vocês de hipertenso, diabético, enfim,
A pessoa que está controlando, que está tudo ok, vocês fazem uma canetinha e colocar umas estrelinhas ali. Então, cada vez que ele for na consulta, estiver tudo ok, ele ganha uma estrelinha. E vocês colocam, exemplo, do mês. Então, o paciente do mês. E aí vocês fazem um diploma, né? Pode a gente fazer como se fosse uma festa mesmo. Colocava número 1, número 2, número 3, aí a gente levava. Sempre gera em torno de comida, mas uma comida mais saudável, né? Mas assim, a gente juntava todo mundo e fazia como se fosse uma festa. Porque o paciente ele vai se sentir motivado, feliz, chamava até a família do paciente, né? Dos três, os top 3, né? Os que ficarem em primeiro, segundo, terceiro lugar. Então, é muito legal, porque você traz esse paciente para perto de você. Então, para terminar, gente, a execução desse projeto tem que começar na base, né? A gente tem que trabalhar intensamente na promoção, prevenção de saúde, seja de qualquer doença. A gente sabe que mudar a forma de pensar das pessoas é muito difícil, muito difícil. O que a gente pode fazer é plantar uma sementinha ali no coração deles, né? E buscar a aceitação da comunidade. A gente não pode esquecer que a gente tem que cumprir todos os protocolos de saúde, né? E também o desempenho da equipe, gente. A equipe, vocês são muito importantes para fazer com que esse projeto ele vá para frente. E aí, através de vocês, a gente vai elevar a qualidade de vida dessa população, né? E aí a gente vai propiciar algo melhor, algo bom para eles, né? Uma alimentação melhor, né? É isso, gente. Muito, muito, muito obrigada por estar aqui com vocês. Obrigada, Funesa. Obrigada, Viviane, pelo convite. Gente, está aqui meu e-mail, está aqui meu Instagram. Se vocês quiserem conversar comigo, estou à disposição de vocês, né? Quando vocês quiserem, pode falar, a gente pode falar, né? Enfim, estou à disposição, tá certo? Obrigada, viu?